Biblioteca de funções. O Excel apresenta em seu banco de dados uma extensa biblioteca de funções, dividida em 11 grupos diferentes: financeira, data, hora, matemática, trigonometria, estatística, procura e referência, banco de dados, texto, lógica, informações, engenharia e cubo. As grandes vantagens do sistema de funções do Excel em sua finalidade de uso e a possibilidade de criação de novas funções definidas pelo usuário. Nesse curso abordaremos a estrutura básica das funções do Excel, nos aprofundaremos nas funções úteis da sua utilização nos primeiros anos de curso de engenharia, focando nas bibliotecas matemáticas, trigonometria, estatística e lógica. Além disso, apresentaremos como se dá a criação de funções pelo uso. As estruturas e funções do Excel são bibliotecas que apresentam estruturas básicas de utilização, são muito intuitivas, de forma importante abordaremos como utilizá-la. Primeiramente, devemos abrir a biblioteca de funções a seguir o caminho do museu, de forma do botão inserir função, que pode-se também utilizar atalho do Shift F3. Ao clicar nesse botão, abriremos a biblioteca, então abriremos para selecionar a função desejada entre os diferentes tipos de características bem vistas a seguir. Uma das maiores vantagens do Excel é a sua finalidade de uso de caracteres intuitivos do programa, isto é, não diretamente do uso de funções em todas elas, que apresentam um padrão de utilização bastante fácil. A nomeação de dados necessária para seu cálculo. Ao selecionar qualquer uma das funções, além de dados necessários, o nome da função e a aba da função que exibe uma breve descrição do que é realizado ao inserir essa função e como veremos a seguir. A função da média que precisa ser dos dados é a entrada do número 1, que retornará a média da aritmética dos argumentos, que pode ser números ou nomes de matrizes ou referências que contêm números. Dessa forma, conseguiremos utilizar quaisquer funções do Excel, desde que saibamos qual a função que desejamos e os dados da entrada necessária. E também é possível utilizar a função diretamente da célula, sem a necessidade do botão inserir a função. Basta escrever a nomeação da função, bem como o visto a seguir, onde calcularemos a média aritmética de um conjunto de dados. Meu Deus do céu. A inserção de dados em função que pode ser feita de duas maneiras: escrevendo os nomes das células referentes aos dados selecionados como curso ou um conjunto de dados, como realizado no exemplo acima. Cada função tem como a sua particularidade a utilização, porém todas seguem esse padrão de estrutura, apresentando basicamente o intuito a seguir. Nós aprofundaremos poucos de alguns tipos específicos de funções bastante úteis para o uso da engenharia. Há funções materiais para trigonometria e esse bloco de biblioteca de funções que apresentam grande utilidade, pois possui vários tipos de funções bastante utilizadas em cálculos. Podemos encontrar todas as funções trigonometrias mais utilizadas, como seno, cosseno, tangente e seus respectivos hipérbolos, pi, radianos, etc., de extinções, raízes e potências, por exemplo. A seguir calcularemos algumas dessas funções. Outras funções interessantes que encontraremos é o fatorial, que retoma o fatorial MMC. Soma retornará, soma funções estatísticas, funções lógicas do bloco de funções que apresentarão funções se ou se não falso, verdadeiro, risco, se erro. Essas funções usadas de testes lógicos, como qualquer outra lógica, programação e utilização, se dá o nome de forma simples e intuitiva, como veremos a seguir. E para a escrita de funções condicionais, deve-se conhecer as operações que são igual, menor, maior, igual. As funções lógicas são muito úteis para testes adicionais, como grande vantagem e facilidade de alinhar as funções e colocando várias delas em sequência, que veremos a seguir. Ao estudar a solubilidade do sal da água, o laboratório de química descobriu que o valor da empresa era de 21 gramas do sal e a água. Desta forma, queremos apenas pela massa das soluções saber se elas são saturadas ou insaturadas. Sabemos que todas possuem a massa igual a 100 gramas inicialmente, portanto, temos se a massa for 121 gramas de solução insaturada e se for igual a ela insaturada, reproduzir para o Excel que temos.
Porém, se sabe se da massa foi exatamente a substância que está pura, ou seja, existe uma solução dessa forma que queremos o programa que retorne pura caso a massa seja igual a 100. Precisamos colocar mais tarde a condição de nossa função, porque seja que devemos alinhar a função dentro de outra função traduzindo do Excel. Não satisfeito com essas condições de solução do sal, se for feita sobre aquecimento, fazendo com que as soluções apresentem mais de 121 gramas estivessem supersaturadas. Não existe limite para alinhamento das funções, desde que respeite as condições de entrada da função traduzida no Excel. Escrevendo. Fixa células. Desde utilizar a mesma célula multiplicando toda a coluna por meio de células de cópia automática é necessário manter a célula fixa e para isso utilizamos o símbolo S para manter apenas uma coluna que utiliza o exemplo. C1 para manter apenas a linha da fixa que utilize S1 para manter a célula totalmente que utilize observe. Completamento dos demais colunas das tablas de cópia automática sem o uso de cifrão teríamos agora mesmo procedimentos realizados por uso de cifrão. Se essa função é útil apenas quando a intenção é utilizar a cópia automaticamente para as demais células, quando é necessário utilizar a mesma célula de diferentes partes de planilha, podemos alterar o seu nome. E para isso, selecione a célula desejada que modifique o seu nome do espaço logo acima da régua. Assim, quando quaisquer exemplos de multiplicar a célula para qualquer célula que utilize constante é facilitar o trabalho das planilhas grandes, já que os nomes atribuídos que você mesmo não são fáceis de lembrar. Depois de um tempo, não ser necessário voltar ao início da planilha que seja selecionar a constante desejada, lembrando que com esses artifícios pode-se utilizar a cópia automática do mesmo modo apresentado pelo cifrão. Os macros são sequências de atividades realizadas em rotina que podem ser gravadas de acordo com a necessidade do usuário e elas são muito utilizadas nos casos onde são diferentes cooperações e devem ser realizadas repetitivamente em diferentes entidades, como exemplos automatizados para a planilha, geralmente atribuindo os macros e botões que executarão e o que foi gravado, mesmo de ordem que foi gravado. Essas ferramentas têm como utilidade muito grande quando alinhadas a outras ferramentas do Excel, atingir meta, até abordado posteriormente na utilização de macros que devemos seguir os seguintes passos na modo de exibição ao clicar macros como mostrado a seguir. É possível atribuir o nome macro a uma tabela de atalho desde que essa tecla não exista previamente como atalho do Excel. E pode ser também adicionada como descrição de macro após clicar OK. Nessa janela de macro iniciará uma gravação, ou seja, tudo que for feito pelo usuário será gravado como comando de macro, como por exemplo preencher células e escrever fórmulas e utilizar ferramentas do Excel. Essa rotina será armazenada exatamente como realizada pelo usuário e ao final deve-se retornar um menu de exibição para criar macros e para a gravação. Para rapidamente utilização e visualização de macros que atribui os botões que se pode se encontrar em dentro da operações mais comandos da seleção opção de comandos fora da caixa de opções, então selecionado dos tipos de botão. A ferramenta macro é muito volátil e fica a cargo do usuário para elaborar otimização do uso, permitindo outras vezes a economia do tempo e a utilização de cálculos afins. A função de atingir a meta também é chamada de solver. É utilizada para a resolução de equações, encontrar e localizar dados. Isso, testes são hipóteses, como mostrado na figura abaixo. Começamos com um exemplo simples de dada a função y igual a x igual a b, sendo a igual a b. Encontramos o valor de x de modo que tenhamos que o valor igual a d. Organize os dados da forma que preferir. Define a célula para preencher cada célula onde foi colocada a fórmula de função para o valor preencher o valor desejado. Alterando a célula para preencher a célula onde se encontra a variável, do caso 3b. Caindo o OK para encontrar esse valor, é automaticamente substituído a célula 3b.
Mesmo simples quando o exemplo serve para exemplificar o funcionamento para atingir a meta. Essa função pode ser utilizada para a resolução das equações complicadas, seguindo o mesmo processo para equações que podem ser maiores de atingir mais metas. Envolver apenas resultados, sendo esses mais próximos do valor que se encontrava presente na célula do x. Veja. Observe essa equação segundo grau de porções raízes. E nessa situação, qual seria o valor de retornar para atingir a meta? A resposta é a mais próxima que se encontrava na célula variável x. Faça o teste. Preencha a célula B, que refere-se à variável com o valor 10 e clique em dados do teste de hipótese para atingir a meta. Definir a célula, preencher a célula onde se encontra da forma y, no caso da H2, para valorizar e preencher o valor desejado de y, no caso A, alternando a célula para preencher a célula onde se encontra o valor variável. Agora, para refaça o procedimento, reinicie inserindo 5 na célula 3B, referente a x, e clique no botão Dados de hipótese para atingir as metas. Para definir a célula e preencher a célula onde são encontrados. Observe que em ambos os casos, exemplo 2, foi retomado o valor aproximado para a função, e isso acontece porque a função atingir a meta utiliza de dados interativos para obter o valor desejado. Desta forma, ela se mostra eficiente nas equações complexas por apresentar um valor aproximado que gera um erro muito alto na solução da equação. Matrizes. A matriz de operação matriciais são indispensáveis para a resolução de sistemas ilineares por meio de métodos computacionais. O exemplo do Excel apresenta 4 tipos comuns de operações de matrizes. Matrizes determinant, que retorna a determinar um valor de matriz. Matriz inverso, que retorna a matriz inversa à matriz. Matriz multi, que retorna a matriz para um produto de outras duas matrizes. Transpor converte o relativo de célula vertical para intervalos de células horizontais e vice-versa. Quando se estiver operando com as matrizes, é importante lembrar-se de se apertar o Ctrl Shift Enter ao invés de apenas Enter. Isso porque existe uma diferença na interpretação para esses comandos de software, utilizando apenas Enter somente quando a primeira célula da matriz foi invertida e multiplicada, utilizando Shift e Ctrl Enter no software que retoma a matriz interna. Ao chamar a função de hexa da lista de funções aparecerá, e é possível escolher e desejar entre elas apertar Tab ao invés de Enter para selecioná-lo. Obtendo determinante matriz e tendo uma matriz quadrada na qual tira o determinante, deve-se primeiro escrevê-los no Excel no exemplo por célula. Na célula desejada, implementar a função matriz determine, selecionando espaços entre parênteses de matriz desejada, que não há necessidade de manter a tecla Ctrl pressionada enquanto selecionada é a matriz, e aperte Enter. Observando a inversas de uma matriz, o motor para obter matriz inversa da matriz, que consiste no primeiro passo para selecionar a área onde se deseja para colocar a matriz inversa. Observando nessa área, deve ser igual à área de matriz original. Segundo passo para digitar a formação de matriz inversa, selecionada pelo desejo entre os parênteses e matriz que ela deve inverter. Terceiro passo para apertar Ctrl Shift Del. Lembrete para apertar diretamente o Enter e apenas o elemento que será transposto. Para a multiplicação das matrizes Excel, deve-se observar as mesmas regras de multiplicação como de matriz do primeiro matriz, que deve ser o número de colunas igual ao número de linhas de uma segunda matriz. A matriz resultante, que será o mesmo número de linhas da mesma matriz no número de colunas da segunda matriz, rede aórtica das matrizes multiplicadas para alterar o resultado final. A multiplicação das matrizes também segue os 3 passos. Digita a planilha A e B a serem multiplicadas, seleciona as áreas correspondentes à matriz inicial e dada a regra representada anteriormente. No segundo passo, digita a função matriz, sei lá qual, aí vai. Obtendo a matriz, transporta na matriz. Obtendo a matriz transposta
de uma matriz. As pessoas, para obter a matriz transposta de uma matriz, é análogos aos passos adotados anteriormente. Selecione a área correspondente à matriz de transporte e digite a função transpor selecionada ao espaço entre as parênteses. A matriz que deseja obter transporta. No Excel apresenta uma capacidade gráfica bastante ampla, sendo atualmente quase impossível pensar um sistema operacional sem interface gráfica para engenheiros. É muito fácil analisar opções de gráficos que uma tabela objetivando dessa apostila apresenta no usos mais comuns de gráficos e interpretações gráficas para alunos de engenharia. Gráficos 2D. O Excel apresenta como padrão tipos de gráficos de duas dimensões: coluna, barra, linha, pizza, dimensão, área, rosca, radar, superfície, bolhas, ações, cilindros, clones e pirâmides. É muito bonito. Deseja obter e